Malaquias capítulo 1, versículo 7, diz assim, 1:7. Oferecereis sobre o meu altar pão imundo e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal. E quando ofereces o coxo ou enfermo, não faz mal. Ora, apresente-o ao teu príncipe, terá ele agrado em ti, ou aceitará ele a sua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. O 9. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, e ele terá piedade de nós. Isto veio da vossa mão, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, Deus aqui está fazendo uma grande exigência. Deus está fazendo o que, igreja? Uma grande exigência. Qual é a exigência que Deus está fazendo? A exigência em servi-lo. Servi-lo com verdade, com primazia e com entrega. Exigência. Porém, Deus, em Malaquias capítulo 1, versículo 7, que nós lemos, ele vai dizer assim: oferecereis pão imundo sobre meu altar, e vocês, bem manhã, né? E vocês dizeis estas palavras: a mesa do Senhor é desprezível. Ó, Deus está aborrecido com um povo que pode oferecer para Deus o perfeito, que pode fazer para Deus mais. Porém, este povo aqui não fez e também não ofereceu para Deus o mais e o perfeito. E é uma palavra aqui que nos chama muito a atenção. E oferecereis sobre meu altar pão imundo. O que é um pão imundo e o que era um pão imundo naquela época? O pão imundo naquela época, os israelitas, eles tinham o costume de, quando eles faziam a refeição, antes da refeição começar, eles partiam o pão e entregava para cada um o seu pedaço. A pastora Vanessa recentemente estava na Argentina. Em alguns momentos ela tirava algumas fotos e mandava para mim das comidas. E na mesa que ela tirava foto, todas as mesas tinham um pedaço de pão. Eu falei para ela: para que serve este pão? E Vanessa respondeu: é que aqui tem o costume das pessoas comerem comida com pão. Deve ser gostoso, não sei. Em alguns momentos, as pessoas pegavam o macarrão, comiam o macarrão, e no meio do macarrão botavam um pão, pensavam em Mantamires e comia pão com macarrão. Deve ser gostoso, não sei. Mas era a cultura da época.
Em Israel não era diferente. Quando a refeição findava, alguém trazia um pão e partia esse pão e entregava para cada pessoa que estava na mesa. Que estava à mesa. E o que se fazia com este pão? Comia. Alguns colocavam o pão dentro do vinho, que é chamado de bocado molhado. Tá? Bocado molhado. Coloca o pão dentro do vinho e come. Era a cultura da época. Tem algumas pessoas que têm essa cultura aqui na nossa Bahia, não com vinho, com café. É aqui, irmãos, aqui, para cá. Deixa eu ver lá fora. Algumas pessoas, qual a cultura que tem? Pega o pão e coloca dentro do café. Quem já viu isso? Levanta a mão. Tu faz isso? Faz até hoje? É estranho. Mas as pessoas fazem cultura. E come. É bom? É? Muito bom. Então, depois da refeição, se partia um pedaço de pão e entregava para cada um que estava à mesa, por pedaços iguais. Assim Jesus fez também. Mas aqui eu quero falar do pão imundo. O que é que faz um pão ser considerado imundo? Aqui em Malaquias, missionário Robson, capítulo 1, versículo 7, que as pessoas estavam oferecendo para Deus. Pão imundo naquela época era exatamente quando todos comiam na mesa. E se por acaso sobrasse um pedaço de pão, ele não poderia dar o seu pedaço para quem estivesse do seu lado. Não podia pegar o pedaço do pão e entregar para uma outra pessoa, terminar de comer, depois que a barriga já estava cheia, se todos já haviam almoçado. Esse pedaço de sobra é conhecido na Bíblia Sagrada e é chamado de pão imundo. Para que servia então o pão imundo? Para ser jogado fora? Não. O pão imundo tinha uma função. Qual era a função do pão imundo? O pão imundo era jogado para os cachorros comerem. Esta era a cultura. Este era um princípio. É por isso que aquela mulher cananeia, estrangeira, idólatra, veio até Jesus e pediu para Jesus curar a filha dela. E Jesus falou: não é lícito pegar o pão e dar aos cachorrinhos. Ou seja, não é lícito pegar o que eu estou comendo ainda e não sobrou. Primeiramente eu tenho que encher minha barriga e depois, o que sobrar, a gente entrega o cachorrinho. Aí aquela mulher disse: também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ou seja, aquela mulher estava dizendo: Jesus, eu não quero tirar para te faltar. Eu quero que você me entregue aquilo que está te restando. Alguém pode dar glória a Deus? Porque tudo que você pedir para Deus, Ele sempre vai te dar aquilo que está restando e não faltando. Deus vai te dar o melhor. Vou falar mais uma vez: Deus vai te dar o melhor. Deus vai te dar do melhor. Mas aqueles homens, Malaquias capítulo 1, versículo 7, o que eles ofereciam para Deus
era exatamente pão imundo. O que era pão imundo? Aquilo que lhe restava. Resto. Eles primeiramente pensavam nele e depois se lembravam de Deus. E mesmo assim, mesmo entregando o resto, versículo 7 de Malaquias capítulo 1, versículo 7. Eles ainda diz esta palavra: nós estamos entregando para Deus qualquer coisa, e eu sei que não é errado fazer o que eu estou fazendo. Tem uma pergunta aí: em que nós estamos profanando? Entregando para o imundo, ainda se pergunta: o que nós estamos profanando? Ou seja, em que nós estamos errando? A gente pode entregar resto para Deus, Deus vai considerar. A gente pode entregar o que sobra para Deus, Deus não liga não. Em que Deus está se preocupado com isso? Isso aqui não está preocupado não. E a pessoa continuava entregando sobra, resto, sobra e resto. E eles ainda afirmavam dizendo: estamos entregando estes restos e estas sobras, porque Deus não se importa. Você pode ver que no versículo 7, no final vai dizer assim: a mesa do Senhor é desprezível. Eles estavam dizendo isso, que a mesa do Senhor é desprezível, ou seja, não, a gente pode desprezar. O que é de Deus, a gente pode desprezar. O que é de Deus, a gente pode deixar para depois que eu encher minha barriga. O que é de Deus, a gente pode deixar como resto. Versículo 8. Malaquias 1, versículo 8. Porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal. E quando ofereceis o coxo ou enfermo, não faz mal. Aqui, o profeta estava expressando o coração daqueles homens, como eles se sentiam, quando oferecia para Deus o cego, o coxo, o aleijado. Aqui fala de sacrifício. No coração deles, eles estavam dizendo: não faz mal, não faz mal, a gente vai mesmo desse jeito, tem que ser de qualquer forma, de qualquer maneira, porque não faz mal. Deus não está se importando com isso. A gente pode chegar atrasado em qualquer momento, não faz mal, depois de um compromisso. A gente pode deixar para depois o que deveria ser feito hoje, não faz mal. A gente pode faltar no momento do coletivo, é para todos estar presente. Não, eu não vou estar presente não, porque eles estão fazendo, não faz mal, porque é para Deus. Aí há uma exigência. Aí Deus vai fazer um pedido dizendo: portanto, apresenta-o ao teu príncipe. Quem está acompanhando comigo na Bíblia diz amém. Malaquias 1, capítulo 8. Portanto, apresenta-o ao teu príncipe. Naquela época, havia príncipes, reis, e as pessoas entregavam, no momento de festa, de aniversário do rei, do príncipe, as pessoas entregavam presentes, gados, ovelhas. As pessoas faziam isso, e Deus vai pedir: apresenta aos teus príncipes. Faça isso para quem você diz que ama. Faça isso. Imagina você que é casado, a sua esposa está fazendo aniversário, aí você sabe que aconteceu ontem um casamento, e aí na porta da igreja jogaram um bocado de flores fora. Aí você sabe que amanhã é aniversário da tua esposa. Você pegaria essas flores que jogaram fora, já caindo as pétalas, morrendo, sabe, já com cheiro de cemitério, faria um buquê e levasse para sua esposa, dizendo: ó minha esposa, aqui está o meu presente para você.
é de todo o coração. Irmão Robson? Queima Jesus. Você, homem, ficaria bem em receber? Você, esposa, ficaria bem em receber essas flores? Não. Mas era isso que esses homens estavam fazendo, entregando para Deus o pão imundo. E Deus vai exigir, dizendo: já que vocês fazem para os seus príncipes o melhor, já que vocês fazem para homens o melhor, já que você consegue se virar para fazer o melhor, por que para mim vocês me dão o coxo, o cego, a sobra e o aleijado? Eu vou ler. Versículo 9. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, e Ele terá piedade de nós. Isto veio da vossa mão, aceitará Ele a vossa pessoa? Sabe? No momento que aqueles homens poderiam fazer para Deus o melhor e não fizeram, eles se encontraram em apertos. Quando eles se encontrarem em apertos, Deus vai dizer para eles a palavra: vocês agora querem o meu favor? Agora quer pedir oração na igreja? Agora quer fazer tal coisa, lembrando de mim? Você esqueceu quando você poderia servir melhor, você me ofereceu isso aqui? Você acha que eu vou aceitar fazer um favor para você? Sendo que vocês não me honram como deveriam honrar. Esta palavra não é minha, esta palavra é do Senhor. O Espírito Santo de Deus, nesta noite, Ele tem um propósito para as nossas vidas. E o propósito que o Espírito Santo de Deus tem para nossas vidas é te atender bem. Vou falar mais uma vez. O propósito que o Espírito Santo de Deus tem para a sua vida é te atender bem. Aqui agora eu entro na palavra revelada. Deus não estava pedindo aqui ouro e nem prata. Deus não estava aqui pedindo sacrifícios e nem ofertas. Talvez o coração de alguém se alegrou. Pastor, já pode encerrar, já que Deus não está pedindo nada disso. Pode encerrar a mensagem. Não. Deus aqui estava pedindo uma coisa: honra. Honra. Eu não estou falando de oferta, nem de dinheiro, nem de dízimo, nem de oferta, nem de sacrifício. Eu estou falando de honra. Eu te pergunto, como você tem honrado a Deus? Como você tem cumprido os propósitos que Deus tem te levantado na terra? Deus, Ele conta com você. Pastor, Deus precisa de mim? Não precisa, Ele conta. E neste contar com você, Ele só quer uma coisa: dê honra para Ele. O problema aqui é que as pessoas honravam mais o que era terreno, mas não honrava aquilo que era espiritual.
O problema aqui é que as pessoas sempre se virava para resolver problemas terrenos. Se fosse algo urgente para estar do outro lado da cidade, as pessoas aqui, se fosse no tempo de hoje, resolveria ir. Pegariam um Uber, davam um jeito, ia para o outro lado da cidade para resolver seus problemas. Mas se fosse para servir a Deus, em um dia de chuva, já que você não tem carro, essas pessoas iriam colocar desculpa dizendo, não vou para a igreja hoje que está chovendo. Mas não tinha coragem de pagar um Uber para servir a Deus. Se fosse para se levantar cedo para os seus compromissos terrenos, as pessoas se levantavam e iam para os seus compromissos. Mas se tivesse um culto matutino, domingo de manhã, 7 horas, 8 horas da manhã, talvez mais tarde do que o nosso trabalho, você teria uma desculpa para dizer, ainda vou fazer o meu almoço, não preparei nada ainda, não dei banho nos meus gatos e nos meus leões. Mas pastor, não tem um leão. Mas quem é bom em se justificar, não é bom em mais nada. Deus estava exigindo aqui honra. Por quê? Porque eles estavam apresentando pão imundo para o Senhor. Porque se fosse uma prova de um concurso, eles estariam estudando para passar no concurso que não sabem nem que matéria eles iriam enfrentar lá na frente, o que iria cair na prova, mas estaria com a cara no livro. Mas se fosse para servir a Deus, para preparar um louvor, não ensaiavam. Para preparar uma mensagem, não lia a Bíblia. Para interceder, nem consagraria em jejum e oração. Porque para Deus, tanto faz. Deus não liga para essas coisas. Mas depois pede o favor de Deus. Queridos, eu quero dizer para vocês que o céu está aberto neste lugar. Vou falar mais uma vez. O céu está aberto neste lugar. O céu está aberto. Mas Deus está dizendo, pare de me dar pão imundo. Se fosse uma consulta médica, talvez chegaríamos 30 minutos antes do nosso horário previsto para estar presente. Para Deus, tanto faz. Se o seu celular quebrar agora, e não vai quebrar, está repreendido, é só um exemplo. Amém? Quebrasse, com certeza, você ia dar um jeito, em meio de uma semana, tu conseguiria um cartão e compraria um celular novo. Mas se for uma urgência que a casa de Deus tem, não, já tem outros que fazem. Eu faço pela metade, eu não preciso fazer. Pão imundo. Deus está dizendo, não. Eu não quero que você me entregue pão imundo. Eu quero que você apresente para mim o melhor que você pode fazer. Me lembro de uma senhora, não me recordo o nome dela, na cidade de Campo Alegre de Lourdes, lá no final do mundo. Tu conhece, meu Deus? Não, né? Campo Alegre de Lourdes, não. Conhece? Mas conhece Petrolina, Juazeiro, Pilão Arcado, Casa Nova, Remanso. Campo Alegre de Lourdes não conhece? Não conhece. Remanso conhece? Não, é vizinho com Remanso. Uma senhora
me desafiou. Ela disse: vai na minha casa, pastor. Uma senhorazinha mesmo. Senhorinha aqui. Senhorinha. Vai na minha casa, pastor. Falei: eu vou na sua casa. Ela deu risada. Eu fiquei assim meio estranho. Aí os obreiros falam: pastor, vai na casa dela. Tudo bem. Cheguei na cidade recentemente. 2 meses depois, eu fui na casa dessa senhora. Ela vinha para a igreja. Ela, o filho dela, o neto dela, chegava na igreja. O culto terminava. O culto começava às 5 horas, terminava às 6h30. 6h30 o culto terminou. Ela disse: vai na minha casa, pastor. Vou. Vai dormir por lá, né? Falei: é. Ela: tem um jeito, não pode voltar. E nessa cidade não tem carro. Não tinha como voltar. Isso tem na faixa de 9 a 10 anos atrás. Fui na casa dessa senhora. O culto terminou 6h30, 7h30, por aí, saía caminhando. E lá vai te andando. E ela falou assim comigo: a minha casa fica a 3 léguas daqui. Eu não sabia que era légua, pensei que era 3 quilômetros. Aí descobri que 3 léguas, uma légua equivalente a 6 quilômetros. 18 quilômetros andando. 18 quilômetros, pastor Roque, daqui até onde? Tomba ou mais longe? É mais longe do que o Tomba. Alguém dá glória para Jesus? Mas todo domingo, ela é a primeira pessoa a chegar na igreja. Todos os domingos, ela aproveitava a feira da manhã. À tarde, passava com as amigas da cidade. Ao entardecer, estava no culto. Porque ela dizia: ninguém me tira da presença de Deus. Eu te pergunto, com esse testemunho que você me ouve agora, você está entregando para Deus pão bom ou pão imundo? Eu não quero aqui promover nenhum tipo de fanatismo, porque o fanatismo mata e é morte. Mas eu estou aqui promovendo na tua vida sensibilidade para você entender que Deus, Ele quer prioridade. Para Deus não existe desculpa. Para Deus não existe porém. Aí vemos pessoas servindo a Deus quando der, quando dá. No meu coração, estou finalizando aqui agora. Que hora é essa, pastora Vanessa? Pode falar com voz alta aí. 7h47. No meu coração arde palavras que vai levantar esta igreja através da palavra que o Espírito Santo de Deus já colocou no meu coração. Mas eu tenho uma preocupação do pão imundo. Porque talvez eu te encontre hoje aqui no culto. E as próximas semanas, não estou falando aqueles que trabalham, aqueles que podem, não vêm para a casa do Senhor. Porque se ocupam. Quando não deve se ocupar. Porque se atrasam. Quando não deve se atrasar. Porque não vem quando deveria vir. Aí eu te pergunto, quando vai chegar o avivamento, se não haverá mudança? Quando nós iremos começar a andar para um caminho novo, se não houver mudança? Deus, Ele está exigindo de nós um conserto.
Mas eu tenho preocupação pelo testemunho que nós damos. Se nós marcarmos aqui um culto de oração, quem virá? Se nós marcarmos aqui um culto de ensinamento da palavra, quem virá? Marca, pastor. Não veio quando marcamos. Por quê? Porque é desprezível vir. Sendo que a tua vida seria mudada e transformada completamente pelo poder da palavra. Porque esta igreja é edificada pela palavra. Este altar é edificado pela palavra. As nossas vidas é edificada pela palavra. Deus não quer que você dê pão imundo. E descer uma revelação de Deus aqui para mim agora. Deus manda eu falar algo aqui que eu vou falar. Talvez você visite outro ministério, outra igreja, e lá você pula, canta, bate palma, oferta, dizima. Aí quando chega aqui, só falta dormir nas cadeiras. Na hora do louvor, não se coloca de pé. Na hora da palavra, não dá tanta ênfase. Por quê? Porque essa igreja é desprezível. Existem lugares melhores que você está se alimentando. Eu quero te dizer que não. A mesa do Senhor nunca será desprezada. Eu quero te dizer, o que nós colocamos na mesa desta igreja, no altar desta igreja, o que nós oferecemos, o que Deus nos comanda para oferecermos, é o melhor para cada um de vós. E o Espírito Santo de Deus, Ele está exigindo de nós uma coisa: conserto e mudança. Sabe que eu vejo hoje em dia, tem vezes que nós nos sentimos culpados de algo que estamos vivendo hoje em dia. E o que é que nós estamos nos sentindo culpados? É porque nós temos princípios. E Satanás, ele quer que nós nos igualamos com igrejas mudanas. O que é uma igreja mudana, pastor Miqueias? É um ambiente que se professa o nome do Senhor, mas o intuito não é a convenção e nem a transformação da sua vida. A palavra que sairá deste altar, como sempre sai deste altar, será uma palavra que vai mudar e transformar a sua vida. O filho honra o pai. Malaquias capítulo 1, finalizo aqui agora. Versículo 6. Quem achou diz amém. O filho honra o pai e o servo honra o seu senhor. Se eu sou o pai, aonde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, cadê o temor para comigo? Diz o Senhor dos exércitos. Olhe para mim aqui. Há uma exigência de Deus. Honra, honra e honra. Se você oferece pão imundo para Deus, no dia que você pedir para Deus atender, você suplicar o favor de Deus, infelizmente você não vai encontrar. Porque Deus vai dizer: você me ofereceu isso aqui para mim, tome aqui de volta o que você me deu.
se eu não sou a tua prioridade? Como quer que eu seja prioridade na sua vida? Busque primeiramente a sua prioridade. Se acabar, ou quando acabar, aí você me procure, porque eu estarei pronto para te atender. É duro falar isso. Finalizo em Malaquias capítulo 2, versículo 2. Malaquias capítulo 2, versículo 2. Quem achou diz amém. Diz assim: se o não ouvirdes, e se não propuserdes ou colocardes no vosso coração da honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, o que vai acontecer? Enviarei a maldição contra vós. E amaldiçoarei o quê? Toda igreja. E amaldiçoarei o quê? Eu te pergunto, uma bênção pode ser amaldiçoada? Agora que você leu, você diz, pode. Está entendendo? Que é gravíssimo o que está acontecendo? Pão imundo. Não coloque pão imundo no altar. Deus levantou, irmãos, pastores. A Bíblia diz que Deus dá pastores segundo o vosso coração. Pastores têm a missão de apacentar, de cuidar, direcionar. E entenda uma coisa: o pastor, ele é a voz de Deus. Ele não é Deus, é a voz de Deus. Quando o pastor diz, quero contar com você, para nós varrermos a frente da casa do Senhor, não é o pastor, é Deus que quer contar com você. Quando a pastora diz, quero contar com você, para arrecadarmos alimento para dar para um membro da igreja, não é a pastora, é Deus que quer contar com você. Quando você diz, não vou, não posso, não tem como hoje, não é no dia que você não tem como mesmo, é o dia que você pode, mas você resolve não poder. Sabe o que você está dando para Deus? Pão imundo. Hoje, nós iremos ser servidos, não com pão imundo, mas com o pão da vida. Que a Santa Ceia de hoje, no Dia das Mães, seja a Santa Ceia da consciência. Seja a Santa Ceia que você pegue o pão, pegue o cálice e comece a entender que você não faz mais parte do Egito. O que você fazia era debaixo de obrigação, mas agora você faz parte de uma noiva, da noiva do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós fazemos parte da graça. E hoje nós fazemos, aleluia, de coração aberto. Hoje nós fazemos com consciência, em saber o que nós estamos fazendo está agradando a Deus.